Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André e pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui trazendo um conteúdo abençoado da parte do Senhor diretamente ao seu coração. Trazendo um tema hoje, mulheres briguentas, né? O casamento, ele foi algo criado por Deus, né? Como uma fonte realmente de felicidade. Mas em alguns cenários, né, a coisa pode ficar meio acinzentada e angustiada. E muitas vezes viver sozinho é muito melhor do que casar e ter um companheiro. E é sobre isso que eu quero estar ministrando hoje ao coração de vocês. Mas antes da gente começar com o conteúdo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor ao seu coração. E não esqueça, irmão, de compartilhar e deixar aquele like, porque contribui muito para o YouTube entender que o vídeo é relevante. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A palavra de Deus de hoje encontra-se em Provérbios, capítulo 21, versículo 19, que diz o seguinte: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando, né, e se queixando. Seria uma mulher rixosa, né? Irmãos, para muitas pessoas, o casamento se tornou insustentável, indesejável, até motivo de piada. E boa parte das causas dos conflitos é evidente entre essas uniões entre os cônjuges. Porém, eu quero deixar claro para você que está me ouvindo hoje, que a palavra de Deus ela apresenta o casamento, ou melhor, o relacionamento, como algo muito bom, algo benéfico. E o problema é que não é o casamento em si, mas é o procedimento daqueles que prometeram amar uns aos outros até a morte. Quando a palavra fala que é melhor morar num deserto, né, do que uma mulher briguenta, braba, que reclama direto, eu quero que vocês entendam que a gente precisa entender a aplicação desse versículo. Não é apenas às mulheres, mas ao homem também. É importante que a gente entenda isso. Todos nós, com certeza que estamos casados, já tivemos experiências desagradáveis de ficar num lugar, né, talvez durante várias horas, durante uma tempestade, escutando uma gota de água cair. Talvez um vazamento no telhado, uma torneira aberta. E depois de pouco tempo a gente começa a se irritar, né, com aquele som. Você já teve essa experiência? Ou até mesmo um relógio que fica tic-tac, tic-tac, tic. No começo aquilo não incomoda muito, mas com um pouco de tempo e passar do tempo, aquilo começa a ter relevância, né? E aquilo entra, parece, dentro da nossa mente, e aquilo começa a irritar e parece que vai nos enlouquecer, né? Então, assim, a gente precisa entender que a repetição de situações estressa, desgasta, principalmente dentro de um relacionamento, né? Quando uma mulher vive brigando, vive criticando, vive reclamando, parece impossível, né, que se mantenha um relacionamento. Com certeza, as atitudes escritas nesse versículo não se limitam, como eu falei, apenas às mulheres, mas aos homens também. Alguns homens vivem reclamando, iniciando brigas, igualmente são insuportáveis. Ao invés de usar o provérbio para culpar os outros e discutir de quem que é a culpa dentro dos conflitos matrimoniais, nós devemos ser construtivos com essas palavras sábias, né? Nós devemos entender que a repetição de certas situações dentro de um relacionamento leva ele ao desgaste, leva ele ao divórcio, leva ele ao término. E a gente não pode viver desta forma. Que você tenha isso dentro do teu coração.
que você seja uma pessoa agradável. Não reclame. Irmão, existe mais de uma forma de se comunicar e isso é muito importante. Quando você começa a fazer uma repetição de coisas dentro de casa, só brigando, reclamando, algumas coisas, por exemplo, pode acontecer se a mulher ficar desgastando esse relacionamento. A primeira coisa que pode acontecer se você ficar desgastando é que o homem pode se fechar, né? Ele pode entrar no mundo dele e se afastar da esposa mesmo casado. Porque na cabeça dele é aquela gota pingando da torneira, entende? Aquilo começa a incomodar. E é muito importante que você entenda que o homem ele precisa ser encorajado também, né? O homem, quando ele não se sente encorajado, ele não se torna ativo dentro de um relacionamento. Ele começa a se afastar. Aí a mulher às vezes pensa que o marido está traindo, que o marido está com amante, que o marido está com isso, está com aquilo, quando na verdade ela é uma pessoa que está se tornando insuportável dentro do lar. E o homem acaba se fechando e o inimigo começa trabalhando na mente do casal, tanto do homem quanto da mulher, né? Da mulher que o marido está traindo, está aprontando, e do homem para se livrar dessa mulher, porque essa mulher só incomoda. A segunda coisa que pode acontecer com um desgaste dentro de um relacionamento, né, entre muitas brigas e críticas, é que o homem ele pode procurar uma amiga lá fora. Isso é comum, irmãos. Há muitas pessoas que eu já tenho atendido no âmbito de relacionamento que a pessoa acaba procurando uma amiga lá fora. O marido acaba procurando uma amiga que se torna insustentável e às vezes ele quer se expressar e não pode se expressar em casa com sua esposa. Ele abre o coração para uma mulher, uma amiga lá fora, no trabalho, no serviço, na faculdade, né? E essa mulher, ela começa a ouvi-lo, né? E quando isso acontece, é muito possível que ele se apaixone. Por quê? Porque ela está dando atenção naquilo que está incomodando. Porque essa amiga está dando aquilo que a própria esposa não está dando dentro de casa, sabe? E a esposa dentro de casa, a qual os dois casaram, ela perde o espaço dela, ela perde o coração do marido e ela perde a amizade. E o inimigo começa a trabalhar dentro de casa para afastar os dois. Eu quero que vocês entendam que o problema não é o casamento em si, mas é como lidar dentro do casamento, sabe? A terceira coisa que pode acontecer se uma mulher ficar brigando demais, ficar reclamando, sempre está insatisfeita, reclama disso, reclama daquilo, é o que? Violência. Acontece muito, né? Existem homens que eles reagem muito mal quando a esposa começa a reclamar. Tem pessoas que têm um temperamento muito quente, sabe? Eles são muito sanguíneos, né? E eles acabam partindo para bater na mulher e quebrando coisas dentro de casa. Isso é comum. E em um casamento em que a mulher é muito briguenta, muito ciumenta, né? Isso acontece. Então, assim, aí quando vai ver, tá dando caso de polícia. Estão passando situações que não deveriam. Eu conheço particularmente casais onde a mulher ela afrontava o marido, falava coisas, o cara perdia a cabeça e enfiava a mão nela, sabe? E depois ele ia parar na delegacia no xadrez, como diz o outro, né? Outras pessoas. Então assim, tomem cuidado com esse tipo de coisa, né? Lembra que a pessoa que você escolheu, mulher, o seu marido, foi para amar. E a sua luta não é contra a sangue e contra a carne. É principados e potestades. Se algo não está dando resultado, eu acho que é importante sentar e conversar. Ah, pastor, não resolveu. Ore, jejue. A palavra de Deus diz que quando um homem toma uma decisão, por ele ser a cabeça,
A mulher tem que apoiar, mas a mulher não precisa concordar com tudo. A Bíblia diz que a elas foi dado o direito de orar a Deus para que mude o coração do seu marido, mude a decisão do seu marido. Deus, ele nunca vai apoiar rebelião nem discussão. Bem sei eu que muitas vezes nós, como maridos, não tomamos as decisões as melhores e mais assertivas. Mas bater de frente conflitos, né, nunca é bom para o relacionamento. Estraga o relacionamento entre homem e mulher, estraga o núcleo familiar, todos saem prejudicados. A mulher que ama o seu marido, eu vou voltar a dizer, ela vai procurar sempre o bem do seu marido e vice-versa. A falta de respeito, a comunicação dentro de casa é uma sintonia de falta de amor. O fundamento do casamento é para ser bem sucedido, foi para isso que Deus nos uniu. Então, assim, mulheres, prestem atenção, analisem muito a maneira que vocês estão se comunicando com o seu marido, com seus filhos. Sejam honestas, sejam determinadas, né? Corrijam sim os maus hábitos, eu acho que está mais do que certo fazer isso, porém, não provoquem a ira do marido, não provoquem a ira dos filhos, né? Saibam como falar, saibam como lidar com as situações e que os homens também aproveitem a oportunidade para fazer uma reflexão, uma introspecção sobre aquilo que está sendo cobrado. É muito importante também, homens, que vocês não tranquem o seu coração, que vocês não é só porque a esposa está cobrando algo, não, porque ela é reclamona, porque ela é brigona, porque tudo às vezes já tem razão, e precisamos analisar, não somos retentores da verdade. Marido e mulher é como duas pessoas navegando no mesmo barco, sendo que o barco é o casamento. Se o barco afundar, os dois vão naufragar. Então vai dar ruim para os dois. Então é importante realmente que vocês possam se entender, possam se surpreender a partir do momento que vocês começar a conversar, ter um diálogo bom, um diálogo saudável, sem brigas, sem discussão. Isso vai trazer coisas positivas para vocês e grandes mudanças na maneira de conviver e de falar com as pessoas que você ama. Então, guarde essas palavras no coração. Seja uma pessoa mansa, seja uma pessoa que seja analítica, não leve tudo para o coração. Casamento sem perdão não é casamento, não tem como conviver, porque vai ter momentos que você vai falar, sim, mulher, coisas que vai machucar o coração do seu marido e deve lhe pedir perdão. Como vai ter momentos que o marido, o sacerdote da casa, vai falar coisas que vai machucar o coração da esposa e também deve lhe pedir perdão. O fato é que mulheres são muito emocionais, de sentimento, o homem é mais lógico. Então, não tem, às vezes a gente precisa observar a situação por um todo. A mulher sempre vai olhar pelo lado do sentimento, o homem para resolver a questão. E isso não significa, às vezes, que um está errado e o outro está certo. Às vezes é uma questão de perspectiva. Então precisamos ter sabedoria. Se você não tem sabedoria, se tem tido brigas dentro do lar, se você tem conflitos com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, está na hora de rever as formas de abordagem. Reveja se você está falando de forma correta, de forma que a pessoa entenda, porque às vezes a gente fala, mas não quer dizer que o que a gente está falando a pessoa está entendendo. Então é importante que a comunicação seja uma comunicação assertiva dentro do relacionamento, para que você seja uma pessoa abençoada e feliz. E não diga, pastor, eu prefiro estar separado do que casado, porque o casamento foi feito para ser uma bênção. O problema é que as pessoas não querem estudar sobre relacionamento, as pessoas não querem crescer e não querem aprender, né? Acham que casamento resume em sair para uma lanchonete, para um restaurante, para um cinema, para um shopping e depois é só isso e ter relações sexuais depois de contrair matrimônio. Não, é muito mais do que isso, tá bom? Deus possa abençoar você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,
Eu oro por todos os homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo, que elas possam, meu Pai, ter a mente delas aberta, que as escamas dos olhos caiam, que o entendimento deste homem, desta mulher se abram, que eles entendam que casamento é uma bênção quando é direcionado por Deus e quando é seguido os princípios bíblicos. Pai, ensina eles a ter um casamento saudável. Ensina eles, Pai, a não ser pessoas tóxicas. Ensina eles a amar o marido, a amar a esposa, porque o casamento é a melhor coisa do mundo. E que o Senhor possa sempre colocar isso dentro do coração de cada homem e cada mulher que me ouve hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você se sente abençoado, não esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.